Antártida não se importa com quem você é. Ela amassa o aço, congela o combustível e apaga tudo o que não estiver preparado para enfrentá-la. E ainda assim, há pouco mais de um ano, abriu sua nova base de pesquisa na Antártica. É apenas para fins científicos. de alguma forma, o ser humano construiu aqui estações de pesquisa que permanecem firmes onde nada deveria existir. Hoje voltamos a essa fronteira congelada para descobrir como elas sobrevivem ao impensável. A fronteira do impossível, a Antártida não é apenas o lugar mais frio da Terra, é o teste final do planeta. Aqui, o aço range, o concreto racha e até o tempo parece parar no meio da respiração. As temperaturas despencam para menos de 80 graus negativos em Fahrenheit. Os ventos uivam a mais de 300 km por hora. E, mesmo assim, espalhados por esse silêncio branco, os humanos fincaram postos avançados que não deveriam existir. Pontos cintilantes de cor e luz em uma planície infinita de branco mortal. Por que fazemos isso? Pela ciência, pela sobrevivência, pela emoção silenciosa de estar onde ninguém mais pode. Cada base aqui é mais do que um prédio. É um ato de resistência, um experimento vivo de arquitetura, resistência e engenhosidade. De bunkers aerodinâmicos que cortam tempestades a laboratórios sem emissão que funcionam à base de vento e luz solar, cada estrutura conta a mesma história. Quando a natureza diz impossível, a humanidade responde baixinho. Observe. Agora vamos seguir para o sul, até a borda do Mar de Ross, onde uma estação com formato de avião furtivo está reescrevendo as regras do design. Estação Jangbogo, da Coreia do Sul. Vista de cima, ela parece uma aeronave furtiva congelada no meio do voo, afiada, angular e pronta para cortar uma nevasca. Essa é a estação Jangbogo da Coreia do Sul, posicionada na borda gelada do Mar de Ross. Aqui, as temperaturas caem abaixo de menos 30 graus Celsius e os ventos sopram mais rápido do que um carro de corrida. Ainda assim, a base permanece firme, um triunfo da engenharia disfarçado de escultura. Seu formato não é arte pela arte. Os engenheiros modelaram o exterior em túneis de vento, testando como as rajadas antárticas se curvam e batem. O resultado? Um corpo de perfil baixo, com textura semelhante a uma bola de golfe. Essas cavidades, o mesmo truque aerodinâmico usado em equipamentos esportivos, impedem que a neve se acumule e ajudam o vento a escorregar sem causar danos. Toda a estrutura fica elevada sobre pilares de aço, permitindo que a neve passe por baixo sem enterrar portas e janelas. Por dentro, o isolamento térmico é uma ciência à parte. Vidro com 5 camadas, vedações herméticas e um sistema que recicla o calor com o mesmo cuidado que uma nave espacial trata o oxigênio. Mas por trás da tecnologia existe humanidade. 62 pesquisadores vivem aqui, enfrentando dias intermináveis de sol e meses de escuridão total. Para manter o ânimo, eles cultivam alface e ervas sob lâmpadas especiais, pequenos lembretes verdes de que mesmo aqui a vida pode florescer. Agora, ao deixarmos essa fortaleza futurista, nosso próximo destino brilha ainda mais. Uma estação que funciona inteiramente com vento e sol. Estação Princesa Elizabeth, da Bélgica. No alto da Cordilheira Utsteinen, no leste da Antártida, onde penhascos de granito cortam a neve, ergue-se uma estação que respira sem fumaça nem combustível. Essa é a Estação Princesa Elizabeth, da Bélgica, a primeira base antártica do mundo com emissão zero, alimentada totalmente por vento e luz solar. Ela se parece menos com um posto de pesquisa e mais com algo que a humanidade deixou para o futuro encontrar. Elegante, prateada e perfeitamente equilibrada entre beleza e eficiência. Mas sua criação foi tudo menos fácil. Perfurações no granito congelado racharam brocas de aço e quebraram máquinas antes mesmo do primeiro alicerce firmar-se. Cada parafuso e painel teve que ser enviado da Bélgica, cruzando oceanos e tempestades, em exatamente 100 contêineres. Um quebra-cabeça que só faria sentido ao ser montado no local. As paredes aqui são uma obra-prima de 9 camadas, alumínio, isolamento térmico e madeira, seladas de forma tão precisa que criam um microclima próprio. Do lado de fora, 9 turbinas eólicas giram no ar cortante enquanto 284 painéis solares absorvem a luz antártica, gerando juntos quase 420 kWh de energia por dia.
Até a eletricidade pensa por si mesma. Uma micro-rede inteligente equilibra cada watt, decidindo o que armazenar, compartilhar ou economizar. Nada de diesel, nada de fumaça. Apenas o zumbido de um coração limpo e inteligente no meio do nada. Nossa próxima história troca a alta tecnologia pela pura velocidade. Uma estação construída do zero em apenas 127 dias. Estação Bharati, da Índia. Na costa gelada da Baía de Pritz, uma mancha de metal laranja se ergue sobre a neve. Ousada, geométrica e inconfundivelmente humana. Essa é a Estação Bharati, da Índia, uma base de pesquisa feita inteiramente com contêineres de transporte, 134 deles, aparafusados, selados e transformados em uma fortaleza contra o vento. Por que contêineres? Porque a Antártida não permite segundas chances. Cada peça foi pré-fabricada na Alemanha, enviada por Antuérpia e Cidade do Cabo, e depois montada em uma corrida contra o tempo, apenas 127 dias antes que o curto verão desaparecesse. Cada módulo chegou numerado, etiquetado e pronto para se encaixar como um gigantesco jogo de Lego. Mas a genialidade não está apenas na velocidade, e sim na visão de futuro. A Bharati não repousa sobre o gelo. Ela flutua acima dele, sustentada por pilares de aço que permitem que as tempestades passem por baixo sem causar danos. Suas colunas em forma de icicais resistem a rajadas de até 322 km por hora. E por dentro, cada centímetro do espaço tem dupla função. Laboratórios e depósitos nos andares inferiores, dormitórios, uma academia e até um pequeno centro cirúrgico acima. E no terraço superior, sistemas de ar e uma pequena varanda onde, em raros dias de calmaria, os pesquisadores podem enxergar o fim do mundo. O coração da estação pulsa com 3 unidades combinadas de calor e energia, que reaproveitam o calor gerado pela eletricidade para aquecer todos os ambientes. E quando sua missão chegar ao fim, ela poderá ser desmontada sem deixar rastros. Exatamente como exige o Tratado da Antártida. Agora, seguimos para uma base que literalmente renasceu das cinzas. A segunda chance do Brasil no gelo. Estação Fênix, do Brasil. Em 2012, um incêndio devastou a base antártica do Brasil, reduzindo-a a metal retorcido e neve enegrecida. Para a maioria dos países, aquilo teria sido o fim, mas o Brasil enxergou ali um recomeço. A chance de voltar mais forte, mais inteligente e mais determinado do que nunca. 8 anos depois, em 2020, a nova Estação Comandante Ferraz abriu suas portas, uma fênix de aço e vidro, erguida com orgulho contra os ventos gelados. A nova base é quase 2 vezes maior que a original, com 4.500 metros quadrados divididos em 2 edifícios lineares e elegantes, elevados sobre pilotes para evitar o acúmulo de neve nas entradas. Sua criação foi uma colaboração global, projetada pelo escritório brasileiro Estúdio 41 e construída pela empresa chinesa CEC. A obra uniu arquitetos, engenheiros e cientistas dos 2 hemisférios. Por dentro, 17 laboratórios de ponta vibram com pesquisas, de microbiologia à ciência climática, ao lado de alojamentos confortáveis que mais parecem uma casa. Academia, biblioteca e áreas comuns acolhedoras onde risadas ecoam durante a noite sem fim. Cada elemento foi projetado para resistir. Materiais à prova de fogo, articulações preparadas para tempestades e sistemas de energia renovável que utilizam a eletricidade com sabedoria. Até sua localização, entre 2 lagos de degelo, foi escolhida para equilibrar acesso e preservação ambiental. Não é apenas uma reconstrução, é uma redenção, congelada em arquitetura. A prova de que, mesmo nos cantos mais frios da Terra, a esperança pode brilhar intensamente. Agora, vamos conhecer uma base que não apenas sobrevive à neve, mas se ergue acima dela. Neumayer 3, da Alemanha. Todo ano, a Antártida enterra o passado sob uma nova maré branca. A neve se acumula, sobe cada vez mais, engolindo até os muros mais altos. A maioria das bases acaba desaparecendo sob ela. A Alemanha construiu uma que se recusa a afundar. Apresentamos a Neumayer 3, a primeira estação polar autolevantável do mundo. Localizada sobre a plataforma de gelo Ekstrom, ela repousa sobre 16 pernas hidráulicas, cada uma forte o bastante para erguer um elefante. Quando 1 metro de neve se acumula, toda a estrutura de 2.300 toneladas se eleva com um movimento suave e sincronizado, mantendo seus andares sempre acima da superfície. De longe, parece uma arca futurista à deriva em mares congelados. 4 andares de aço e vidro testados em túneis de vento para vencer os vendavais que castigam essa costa. Por dentro, os corredores vibram com o som da ciência. Laboratórios que monitoram as mudanças climáticas, a química atmosférica e o lento deslocamento do gelo.
Abaixo de tudo, um galpão escavado na neve abriga snowcats e trenós de abastecimento. A energia provém de 3 geradores a diesel auxiliados por uma turbina eólica, sendo que cada watt é monitorizado para prolongar a autonomia durante os longos e escuros invernos. Até o ciclo de vida da estação é planeado. Quando a plataforma continental finalmente a levar para o mar, poderá ser completamente desmontada, deixando apenas as memórias. Enquanto outras são sepultadas pela neve, Neumayer 3 ergue-se acima dela. Um elegante desafio à gravidade, à entropia e ao tempo. De seguida, passamos da tecnologia para a tradição, em direção a uma base que se mantém de pé desde o início da era espacial. Siowa, do Japão. Antes da era dos satélites e das estações espaciais, o Japão fincou sua bandeira na beira do mundo congelado. Em 1957, durante o primeiro ano geofísico internacional, o Japão inaugurou a estação Siowa, e desde então, ela continua viva. Quase 70 anos depois, suas luzes ainda cortam o crepúsculo antártico, tornando-a um dos postos avançados em operação contínua mais antigos do continente. Diferente das bases mais novas e tecnológicas, a Siowa parece quase humana em escala, um conjunto de mais de 70 pequenos edifícios espalhados pela ilha East Ongu como uma minúscula vila polar. Quando tudo começou, havia apenas 4 cabanas e um punhado de sonhadores. Hoje, é uma cidade científica vibrante que estuda de tudo, de raios cósmicos a gases do efeito estufa. Para sobreviver durante tanto tempo, Siowa evoluiu. Cada geração de engenheiros japoneses acrescentou algo de novo. Uma estrutura mais resistente, melhor isolamento, cablagem mais inteligente, sem perder o espírito da base original. Alguns dos seus edifícios mais antigos, da década de 1960, ainda se mantêm de pé, cuidadosamente preservados por equipas rotativas que transmitem o conhecimento como receitas de família. É a resistência, e não a extravagância, que define Siowa, uma cápsula do tempo viva de disciplina, paciência e devoção científica. E enquanto a base japonesa carrega a sabedoria do passado, outra nação já está a projetar o futuro, com paredes de cobre e asas de luz. Estação do Futuro, DA. Na ilha do Rei George, onde geleiras deslizam rumo ao mar e pinguins marcham por entre a neblina, uma nova silhueta começa a surgir, brilhando como o nascer do sol refletido no metal. Essa é a reconstrução da estação Henryk Arctowski, da Polônia, uma base com asas douradas pensada para a próxima era de exploração antártica. A antiga estação, desgastada por décadas de tempestades, está sendo substituída peça por peça. Cada parede, viga e tubulação foi pré-fabricada na Polônia e enviada ao sul em mais de 100 contêineres. Quando montada, ela ficará a 3 metros do solo, elevada sobre pilares de aço para escapar da neve acumulada. Seu design se inspira na forma invertida de uma asa de avião, abraçando o solo contra os ventos fortes com um acabamento em liga de cobre e alumínio que resiste ao sal e ao gelo. Por dentro, o acabamento em madeira suaviza a dureza do exterior. Painéis solares e turbinas eólicas fornecerão energia para os laboratórios e alojamentos, enquanto uma pequena estufa garante ervas frescas e vegetais mesmo durante o inverno polar. Projetada para receber até 70 pessoas por verão, a nova Arctowski não é apenas uma base de pesquisa. É uma promessa de que conforto, ciência e sustentabilidade podem coexistir na fronteira mais fria do planeta. Mas além da arquitetura e da ambição, há uma história mais profunda sobre por que construímos aqui. Em uma terra feita para apagar toda forma de vida, nós escolhemos construir esperança. Essas estações não são apenas abrigos, são símbolos de resistência, engenhosidade e união. Aqui, no fim do mundo, a humanidade permanece de pé diante do vazio, provando que a curiosidade pode resistir até mesmo aos ventos mais gelados.